convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Nós queremos então mais uma vez desejar a paz de Jesus aos irmãos que talvez aí pegaram, né, um pouquinho depois já do início aí da nossa quarta noite. Queremos já agradecer aos irmãos que estão aí nos acompanhando. Também agora nesse momento, né, você, irmão, irmã, que está nos acompanhando aí, né, você vai ver agora essa pregação pelo nosso canal lá no YouTube, né, Missão Novo Caminho. Queremos convidar a você, que você curta aí, compartilha depois essa pregação, né. Se você ainda não é inscrito, se inscreve também lá no nosso canal, né, visita lá a nossa página no Facebook, @Missão Novo Caminho 2014, segue lá a nossa página, né. É com muita alegria que nós acolhemos mais uma vez a você, irmão, irmã, conosco nessa quarta noite de consagração ao Espírito Santo. E o tema que nós vamos refletir aqui nessa noite, querido irmão, querida irmã, se você tem aí a sua Bíblia e pode nos acompanhar nesse momento, é a passagem que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 4, e o tema dessa noite é: ficaram todos cheios do Espírito Santo. E nós vamos procurar compreender, irmão e irmã, nessa noite, essa graça, o que significa essa graça de ser cheio do Espírito Santo. Qual foi a graça que Jesus comunicou naquele dia de Pentecostes? Qual foi a novidade que Pentecostes trouxe na vida daqueles homens e daquelas mulheres que estavam ali reunidos em oração? Se você bem está nos acompanhando, né, perseverando, obedecendo a ordem de Jesus de não se afastar de Jerusalém, perseverando em oração com Maria, né, para se deixar Deus fazer a obra de ser testemunha. E então nessa quarta noite, qual é a novidade que o Espírito Santo fez naquele dia de Pentecostes, ao fazer com que os corações e a vida daqueles homens e daquelas mulheres fossem tomados, né, fossem cheios da graça de Deus. Então lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, logo no primeiro versículo vai dizer aí, né, o dia de Pentecostes, que vai dizer assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos parar aqui, irmão e irmã, para a gente refletir nessa quarta noite sobre esse tema e essa moção. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Eu imagino que você conheça um pouquinho, né, a narrativa dos evangelhos, quando Jesus ali, ao iniciar o seu ministério público, chama discípulos para segui-lo, né? Eu imagino que mesmo que você não tenha muito hábito, vamos dizer assim, né, com a Sagrada Escritura, mas todos nós, de alguma forma, a gente já ouviu um pouquinho, né, a história lá dos evangelhos, da história de Jesus. Quando Jesus, por exemplo, encontra lá Pedro, Tiago, João, Natanael e chama eles para segui-los. Ali Jesus começa a ensinar a boa nova do Pai, o Evangelho, o reino de Deus. Também esses ensinamentos Jesus confirma com sinais que ele realiza, curando, libertando as pessoas, trazendo vida nova àquelas pessoas. E num determinado momento Jesus começa também a enviar esses discípulos, dando a eles a autoridade que Jesus tinha. Jesus, quando envia os 72, e depois mais especificamente os 12 apóstolos, também a eles Jesus já confere, num certo sentido, esta força que ele tinha, que é a força do Espírito Santo,
A gente vê lá no Evangelho de São Lucas, né, quando Jesus ali sai do Rio Jordão batizado por João Batista, e ali as pessoas também que estavam para ser batizadas por João Batista, viram descer sobre Jesus uma pomba, né? Uma luz do céu que se abre, e a palavra vai dizer que Jesus, então, ali cheio da força do Espírito Santo, vai para o deserto, é conduzido, é impelido para o deserto. E essa mesma força que Jesus comunica aos discípulos. Jesus, quando envia depois lá os discípulos, ele vai dizer, olha, né, eu dou a vocês a mesma autoridade que há sobre mim. Então, por onde vocês forem, vocês vão lá, anunciem a boa nova, e todos aqueles que vocês orarem serão curados. Então a gente fica pensando aqui, né? Mas eles já não tinham um Espírito Santo? É lógico que Jesus vai revelar esse Espírito como pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nesse dia, no dia de Pentecostes. Lá no Evangelho de São João, Jesus ali vai dar alguns indicativos, né? Quando ele vai falar ali do Paráclito, do advogado, do intercessor, do Espírito da verdade, que viria para não deixá-los órfãos, quando Jesus voltasse para o Pai, ascendesse ao céu. Mas a pessoa do Espírito ainda não tinha sido revelada. Como nós rezamos aqui hoje, né? A obra começada. Sem dúvida, o Espírito já estava presente. Estava ali operando, mas ainda não como dom pleno, como pessoa. E aqui, irmãos, é que começa o nosso entendimento do que de novo aconteceu no dia de Pentecostes, quando a palavra vai dizer que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então nós poderíamos perguntar nessa noite, mas eles já tinham recebido o Espírito Santo. Sobre eles já estava de uma certa forma essa graça do Espírito Santo, sem dúvida. Assim como sobre mim, como sobre você, irmão. Há essa força, essa graça do Espírito Santo. Mas como Jesus vai prometer para eles no dia de Pentecostes, haveria um momento em que eles se tornariam novas criaturas, novas pessoas. Aqui há para nós um grande mistério, né? Ainda que o Espírito Santo estivesse ali agindo, intervindo na vida dos discípulos, esta obra completada, vamos dizer assim, né, desta vida nova, desses corações transformados, desta vida cheia de Deus, ainda não tinha sido realizada, queria se realizar no dia de Pentecostes. Até aquele momento, num certo sentido, os discípulos estavam vivendo como as pessoas no Antigo Testamento. A gente vê, por exemplo, né, isso vai ser narrado lá no livro dos Números, no capítulo 11, quando Deus manda Moisés escolher 72 anciãos, né, homens ali instruídos para ajudarem Moisés na condução do povo de Deus. E Deus vai dizer para Moisés, Moisés, você vai pegar esses homens, você vai subir no monte e levar eles com você para a tenda, e eu vou tirar uma parte do Espírito que está sobre você, que te anima, e vou derramar sobre eles. Percebe, irmãos? Uma parte do Espírito que animava, que estava sobre Moisés, iria ser retirado e dado sobre aqueles 72 anciãos. Da mesma forma, vai dizer a história de Eliseu, né? Eliseu ainda é um pouco mais ousado, né? Um pouco mais cara de pau, desculpa a expressão aqui, né? Quando Elias está para ser acendido, né, no turbilhão lá do carro de fogo, e Elias então diz para ele, né, o sucessor de Elias enquanto profeta, e Elias vai dizer para ele, olha, Eliseu, pede o que você deseja de mim. E então Eliseu vai dizer para Elias, Elias, dá-me uma porção dobrada do Espírito que há sobre você. Eu quero uma porção dobrada. Aqui a gente pode imaginar, né? Porção não é o todo, né? Porção é uma parte. Ainda que seja dobrada, é uma parte. Então veja, irmão e irmã, até ali, aquele momento, o Espírito estava sim começando a obra, realizando a obra, que viria a ser completada, planificada no dia de Pentecostes.
E é aqui, irmãos e irmãs, que Deus nos chama nessa noite a compreender esse sentido de que o versículo que nós lemos aqui vai dizer: eles ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui para nós, irmãos, começa um grande convite da parte de Deus para mim e para você, de nós também, a nós também hoje, é nos dada mais uma vez essa graça e essa oportunidade de sermos cheios do Espírito. Não sei se você esteve conosco na sexta-feira passada, né, no momento de oração, quando o Orivaldo partilhava conosco, né, na moção da oração, né, que nós muitas vezes vamos diante de Deus como que com uma caçamba, né, cheio de entulho. E aí então, naquele momento, Deus nos dava aquela palavra, né, de Jesus: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e aflitos sobre os vossos fardos, e eu vos aliviarei. O próprio Jesus um dia vai dizer isso para os discípulos: a boca fala daquilo que o coração está cheio. E não é verdade, irmãos, que nós muitas vezes temos o agir, o mover, a ação do Espírito Santo em nossa vida, mas porque nós muitas vezes não deixamos que Ele nos encha. Então, ainda que Ele esteja em nós, agindo e operando, a nossa vida vai também se enchendo de outras coisas, como nessa caçamba. Mas aqui, meu irmão, está essa grande experiência de ser cheio do Espírito Santo. Porque quando Deus derrama sobre nós o seu Espírito, se nós estamos cheios, como nessa caçamba, a força do Espírito que vem sobre nós, tira de nós tudo aquilo que há dentro. De tal forma que o Espírito que vem com todos os teus dons, com todas as suas graças, quando ele é derramado sobre nós, por exemplo, o coração que está aflito, ele tira a aflição do coração e coloca ali a sua paz. O coração que está cheio de tristeza e que recebe esse batismo no Espírito, então o Espírito Santo, porque enche o coração daquela pessoa, tira a tristeza e coloca a alegria. O coração que muitas vezes se sente fraco, que está cheio de fraqueza por conta das suas misérias, dos seus pecados, o Espírito Santo vem e enche aquele coração de força. O coração que muitas vezes vai se enchendo de ansiedade, de preocupação, de desespero diante das tribulações da vida. Então o Espírito Santo vem sobre nós e nos enche com a sua confiança, com a sua esperança. Num certo sentido, né? É como uma pessoa que tem um copo cheio de água que está suja. O copo está cheio, mas está com água suja. Então você vai naquela torneira que tem água cristalina, água pura. E então, das duas uma. Ou você esvazia aquele copo para deixar aquele copo se encher da água. Ou você mesmo com aquele copo cheio de água suja, você se coloca debaixo daquela torneira. E de tanto aquela torneira derramar água, aquela água suja que está dentro começa a sair para fora. De tal modo que vai chegar um momento que aquela torneira, de tanto derramar água, aquele copo só tem água limpa. É a alternativa que eu e você temos nessa noite, irmãos. Porque a torneira está aberta para nós nessa noite, amém? Está sobre mim, sobre você. O convite que Jesus nos faz é: ou nós vamos até Ele, esvaziamos esse copo, ou mesmo que nós não esvaziemos, deixemos Ele nos transbordar. Deus quer transbordar o teu coração nessa noite, irmão. E tirar essa tristeza que está no teu coração. Tirar essa fraqueza que está em tua vida. Tirar esse pecado, esse vício que está sobre você. Essa é a graça que os discípulos experimentaram naquele dia. Eles não somente se sentiram cheios do Espírito Santo, mas essa graça ela foi tão plena que eles não apenas ficaram cheios, mas eles transbordaram. Aí a gente vê aqui o sentido, né, do que Lucas vai dizer aqui, ao dizer que toda a casa se encheu. Você já percebeu, irmão e irmã? E pedimos a Deus que nós possamos ser esses canais para você nessa noite. De Deus. Você já teve a oportunidade de estar, por exemplo, com uma pessoa diante de uma situação, de uma dificuldade,
E bastou você conversar alguns minutos com ela e você perceber, nossa, poxa, né? Deixa eu ser bem mais assim, concreto com você. Você experimenta isso, por exemplo, quando você vai para o sacramento. Né? Quando você vai ali, por exemplo, para a Santa Missa e comunga, recebe na comunhão o corpo, sangue, alma e divindade. Ou quando você, por exemplo, vai para a confissão, você ali se derrama na presença do sacerdote. É ou não é verdade que parece que sai de nós um peso? É isso, irmãos. Essa graça de ser cheio do Espírito Santo, ela não somente fica em nós, mas ela nos transborda. Há uma história de São Padre Pio, né? Que um dos irmãos lá, né, do convento onde ele estava, uma vez indo para o quarto, né, para a cela onde ele ficava, e no momento ali conversando, falava para ele assim, irmão Pio, né, Padre Pio, eu posso te perguntar uma coisa? Por que o seu quarto aqui, ele é todo perfumado? Né? E ali então o Padre Pio dizia para ele, falou, não, é perfumado, mas né, eu não passo nenhum perfume, vamos dizer assim, né? Um aromatizante, né? O apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Nós somos chamados a exalar o bom perfume de Cristo. Né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, você se lembra de Maria quando foi visitar Isabel? Bastou uma saudação de Maria para Isabel se sentir cheia do Espírito Santo. Para João Batista, no ventre dela, ficar cheio do Espírito Santo. Aqui, irmãos, a gente começa a entender o que é essa graça que Pentecostes, que o Espírito Santo realizou em Pentecostes na vida daqueles discípulos, daqueles homens e daquelas mulheres naquele dia. A gente vê aqui, né, no versículo 3, no texto que nós lemos, que no momento que eles estavam ali, unidos em oração, de repente veio um ruído, um vento impetuoso sobre aquele lugar, encheu toda a casa, e não somente a casa, mas encheu eles também, e sobre cada um deles repartiu, sobre cada um deles, línguas de fogo. Aqui a gente lembra, por exemplo, da Eucaristia. Né? Embora o Espírito Santo se repartiu em línguas de fogo sobre eles, sobre cada um deles estava toda a pessoa do Espírito Santo. Todo dom. E aí veja, não apenas os dons do Espírito Santo estavam sobre eles, mas a própria pessoa do Espírito Santo. Por isso Paulo vai dizer mais tarde depois, que nós nos tornaríamos templos do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, habitação de Deus. Assim como na Eucaristia, né? Embora a gente recebe cada um uma partícula, ali nós recebemos o mesmo e único corpo de Cristo. Como na multiplicação dos pães. Por isso o evangelista vai dizer ali o número 7, né? 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2, 7, né? O 7 na Bíblia significa plenitude. Algo total, pleno. E é isso, irmão, que o Espírito Santo realizou naquele dia. Há uma passagem que eu quero que você pegue aí comigo, que está lá na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Aliás, isso, Colossenses 2, vamos pegar o versículo 9, né? Para entendermos aqui. Paulo ele vai dizer assim: pois nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E no versículo 10 vai dizer: tendes tudo plenamente nele. E uma outra tradução vai dizer assim, né? Estais pleno dele. Né? Estais pleno de Cristo. E aí então, imaginemos, irmão,
naquele dia de Pentecostes, o Espírito Santo apenas não derramou uma porção da sua graça. O Espírito Santo não derramou sobre aqueles homens e aquelas mulheres apenas alguns dons. O Espírito Santo se deu todo, por inteiro. Como São Paulo vai dizer aqui na carta aos Colossenses, naquele dia, irmãos, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Poderíamos usar aqui, né? Eles ficaram cheios de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E a pergunta que nos cabe, irmão, nessa noite, nesse momento, para mim e para você é essa. Será que é assim que nós experimentamos, imaginamos ou compreendemos a nossa experiência? Quando nós invocamos, como César fez aqui agora há pouco, ao rezar conosco aqui, a oração do Veni Creator Spiritus. O Vem Espírito Criador. Ou será porque talvez nós ainda não nos deixamos o coração aberto de tal forma que nós possamos experimentar? Percebe, irmão? É uma graça que se pode experimentar. Todos nós um dia já recebemos essa graça pelo sacramento do batismo. No dia que você recebeu o sacramento do batismo, nos ensina a igreja. Naquele momento, você já recebeu o selo do Espírito Santo. Depois confirmado pelo sacramento do crisma, da confirmação. O catecismo da igreja vai nos dizer que naquele momento nós deixamos de ser criaturas para nos tornarmos filhos de Deus, herdeiros do reino do céu. E não só isso. No sacramento do batismo, o nosso pecado foi apagado. O pecado original e os pecados pessoais. Só que a igreja também nos ensina que, embora o sacramento do batismo nos conferiu esse poder e essa graça, nós ficamos com essa marca, com essa ferida das consequências do pecado. Poderíamos dizer assim, né? Usando aquela comparação que Jesus faz ao falar dos vinho novo, em odres novos. A paixão, morte e ressurreição de Jesus fez em nós como que restaurar esse vaso. Como que fazer esse vaso se tornar novo. E o Espírito Santo vai então dar vinho novo a esse odre novo. E veja, irmão e irmã, que Paulo ele vai dizer isso lá na carta aos Coríntios, que embora nós temos esse tesouro em nós, nós carregamos esse tesouro em vasos de barro. E aí veja, é o que a igreja nos ensina quando nós recebemos o sacramento do batismo. Naquele dia foi apagado o nosso pecado, mas as consequências do pecado que nos faz ser vasos de barro, vasos novos, restaurados, mas vaso de barro. E aqui, desculpa a comparação que eu vou usar, irmão e irmã. Deus constantemente vem e enche aquele vaso de vinho novo. Mas bastou um furinho do pecado em nós e nos esvaziamos de novo. E nos trincamos de novo. Por isso é que várias vezes nos Atos dos Apóstolos, ao falar de Pentecostes, vai dizer que aquelas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. E aí então poderíamos pensar, né? Poxa, mas se já estava cheio, por que encheu de novo? Né? E é isso que nós precisamos, irmãos, viver constantemente na nossa vida de oração. Porque nós corremos o risco de nos esvaziar da graça de Deus por conta das fraquezas do nosso pecado. E por isso nós precisamos nos restaurar constantemente. Percebe, irmão e irmã? Aqui há um grande mistério que Deus quer nos ensinar a viver. O problema não está na nossa natureza humana, frágil, fragilizada pelo pecado. O problema não está em sermos esse vaso de barro. Aliás, isso indica para nós que nós precisamos ter atenção para aquilo que nós recebemos, não é verdade? É como uma pessoa, aí veja o dom, né? Nós muitas vezes corremos o risco de menosprezar o dom, porque o dom é de graça, é dado de graça.
Mas imaginemos o dom enquanto presente, enquanto dádiva. E é isso que talvez nós muitas vezes não fazemos, não é verdade, irmãos? Nós não cuidamos do dom que Deus nos dá, que tem nos dado. Do presente, da dádiva, que é o seu próprio Espírito, que Ele derrama sobre nós constantemente. Então, irmãos e irmãs, a igreja nos ensina que naquele dia do nosso sacramento do batismo, eu e você já fomos marcados por essa graça. E aí nós vemos como Deus é misericordioso, não é verdade, irmãos? Como Deus é extraordinário. A igreja vai nos ensinar que o Espírito Santo, depois de Pentecostes, ele não cessa de vir sobre nós. E ele vai vir até o último dia, quando então Jesus vai voltar. E essa é a missão do Espírito Santo, irmãos. Sem dúvida, o Espírito Santo, porque ele nos dá os seus dons, ele realiza curas, milagres, sinais e prodígios. Mas nós nos esquecemos da primeira missão fundamental do Espírito Santo, que é nos tornar santos. Essa foi a grande novidade que o Espírito Santo fez em Pentecostes. Se você tiver a oportunidade depois, procura dar uma olhadinha o que fez Pedro e os discípulos depois de Pentecostes. Percebe, irmão? Desculpa aqui a comparação, Jesus fez de novo o que ele fez em bodas de Caná. Ele transformou a vida daqueles homens da água para o vinho. Aqueles homens que eram medrosos, covardes, falsos, hipócritas. Depois que o Espírito Santo encheu de vida novamente. E aí veja, que vida é essa? A vida de Deus. Como nós rezávamos aqui antes, a obra de Deus começada. A vida no Espírito. A vida daqueles homens se transformaram. E poderíamos dizer, se nós olharmos para a vida daqueles homens depois de Pentecostes, nós vemos que aqueles homens viveram a santidade. Podemos dizer até mais, aqueles homens se tornaram santos, como era a vontade do Pai manifestada em Jesus. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele vai usar essa expressão, que o Espírito Santo nos faz participar da natureza divina. Não que nós sejamos deuses, não. Eu estou cheio de Deus, então eu sou Deus. Não. Não nesse sentido. Mas Pedro vai dizer, quando Deus nos enche com seu Espírito, Deus nos faz ainda mais santos. Percebe, irmão? Deus sabe que talvez eu e você estamos cheios, não é verdade, irmãos? Das coisas do mundo em nós. Das coisas da terra em nós. Mas basta clamarmos o Espírito Santo. E ele não vai vir pouco. Ele vai vir em abundância. Que ele não só vai nos encher, como vai transbordar e vai tirar de nós tudo aquilo que não é de Deus. São João vai dizer isso, ao narrar lá no primeiro capítulo do seu Evangelho. A luz veio para o mundo. E ele vai dizer isso, preste atenção nisso, irmão. Que nós recebemos de Cristo, da sua plenitude, graça sobre graça. Você há de deduzir, nesse momento, que o problema não está em Deus. Porque Deus tem dado a sua graça abundantemente e constantemente sobre nós. O problema está em mim e em você. Porque nós não confiamos nessa graça. Não nos predispomos a experimentar essa graça. E não pedimos essa graça. Jesus prometeu, aquele que pede, recebe. Pode não receber tudo de uma vez, como nós estávamos aqui, antes da pregação, mas recebe. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, é:
Você tem procurado se colocar nessa vontade? A nossa maior luta é essa, não é verdade, irmãos? De nós nos esvaziarmos cada vez mais para deixar com que Deus nos encha do seu Espírito, da sua graça. E aqui é que entra para nós o lado nosso na parte que nós rezávamos aqui na primeira semana, que é perseverar na oração. Desculpe mais uma vez a expressão que eu vou usar aqui. Deus nos restaura, nos faz vasos novos. Deus então coloca sobre nós novamente o vinho novo, que é a sua graça, que é o seu Espírito. Mas porque nós muitas vezes encontramos em nós a fraqueza, nós então não conseguimos reter esse vinho novo, a graça de Deus. E é isso que acontece conosco, não é verdade, irmãos? Dá a impressão que a gente vai esvaziando. Quantas pessoas talvez estão assim hoje? O coração está vazio de paz. Está vazio de alegria. Está se sentindo sem força nenhuma. O convite é muito simples, irmão. Porque a torneira nunca está fechada para nós. Basta você ir lá e se encher de novo. Talvez o nosso problema não é o fato de Deus nos encher, porque Ele está derramando sobre nós constantemente, mas é nós permanecermos na graça. Essa é a nossa parte, irmão, na experiência do batismo no Espírito. Quantas vezes nós fazemos experiências maravilhosas com esse Espírito Santo, não é verdade? Experimentamos a presença de Deus viva em nossa vida, experimentamos aquele amor maravilhoso de Deus queimar dentro de nós, arder dentro do nosso peito. E vai passando o tempo, né? Dá a impressão que a gente vai perdendo aquele fervor, vai perdendo aquela experiência. E veja como Deus é simples, irmão. Na verdade, se nós olharmos, o problema está em nós. Porque se o Espírito Santo, como Jesus disse lá no capítulo 1 de Atos, é a força, a tradução da palavra é essa, né? É dínamos. Poderíamos usar até um outro comparativo, né? É o combustível de Deus para a vida nova. Então nós vamos compreender, irmãos, que na verdade somos nós que não estamos cheios desse combustível. São Paulo ele vai dizer na segunda carta aos Coríntios que quanto maior nós somos tribulados, mais Deus nos dá as suas consolações. O que significa isso? Que Deus ele é proporcional à necessidade. Ou seja, você está com muita tribulação na sua vida, teu coração tem se enchido de mágoa, de ressentimento, de desânimo, de tristeza. Seu coração tem estado cheio dessa forma. Basta apenas você abrir o teu coração e pedir que o Espírito Santo mais uma vez te encha da graça dele. Ou será que nós muitas vezes talvez nos sentimos como uma peneira? E talvez, meu irmão, minha irmã, essa seja a primeira graça que Deus precisa fazer em nós nessa noite, antes de nos encher novamente, é restaurar o vaso. Você já ouviu aquela expressão, né? Os pais usam talvez muitas vezes com os filhos, né? Eu não vou te dar mais presente nenhum, porque você não cuida do presente, né? Que adianta eu te dar um carrinho novo, se já no primeiro dia você já quebrou o brinquedo, né? Te dei lá o celular, esses tempos atrás eu estava vendo em casa, né?
os meus sobrinhos lá, minha sobrinha falando lá com a minha irmã, com a mãe dela, reclamando do celular, e queria um celular novo. Você olha o celular está tudo estourado. Aí eu pensei comigo, falei, nossa, mas não é verdade, irmãos? É o que Deus nos diz também nessa noite. E aí veja até onde vai o amor de Deus por nós, irmão. Deus não cessa de nos dar a sua graça. Deus olha para nós e fala assim, poxa, eu dou a Ele toda vez o meu Espírito. Eu derramo sobre Ele abundantemente a minha graça. Mas Ele não presta atenção no que Ele está recebendo. Ele deixa perder o que Ele recebeu. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu quero chamar a sua atenção daquilo que nós rezávamos antes do início da pregação. Deus já começou a fazer a obra. Não fica pela metade. Hoje, nessa noite, deixa Deus mais uma vez te encher. Foi o que Jesus ali disse para Nicodemos naquela noite. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Percebe, irmão, o que o Espírito Santo fez? Fez aqueles homens nascer de novo. Num certo sentido, foi o que aconteceu na criação, antes do pecado. Quando Deus ali cria Adão e Eva, o homem e a mulher do barro, e Deus sopra sobre eles o ruá de Deus, que é o seu Espírito, o sopro de vida. É o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, aqueles que receberam o meu Espírito nasceram de novo. Percebe, irmão, o que foi para nós o batismo? Louvado seja Deus, porque hoje nós podemos fazer essa experiência novamente através da efusão do Espírito Santo, que não é um outro sacramento, mas é a atualização. Percebe, irmão? É a renovação desse sacramento. Aquilo que um dia foi marcado, vai dizer o Catecismo da Igreja, de maneira indelével. Nem o nosso pior pecado pode apagar, irmão, essa marca. Mas ele pode parar os frutos. O dia que eu e você fomos marcados pelo sacramento do batismo, nos ensina a Igreja, essa chama, ela não se apaga. O nosso pecado não pode apagar esse selo, mas ele pode deixar abafado. E é isso que muitas pessoas precisam experimentar nessa noite. Porque o Espírito Santo está em você, está em mim. Mas ele precisa vir à tona. Ele precisa desabrochar. Ele precisa encher. Ele precisa transbordar. E é o convite que eu e o César, que nós mais uma vez fazemos para você nessa noite. Como Ananias diante de Paulo naquele dia. Paulo, eu vim aqui não somente para que você recupere a sua vista, mas para que você fique cheio do Espírito Santo. Você precisa, irmão? Você precisa, irmã? Mais uma vez ser cheio do Espírito Santo? Você quer, mais uma vez, ser cheio do Espírito Santo? Se você quer, aonde você está agora, se você pode, fecha um pouquinho os teus olhos. Se você está aí, acomodado, nesse momento de oração conosco, se você pode, põe a mão sobre o teu coração. E reza conosco nessa noite. Não escolha palavras nesta oração agora. Aliás, quanto mais simples for, mais verdadeira será. E mais ungida de força e poder também ela será. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu percebo dentro de mim agora eu me sinto, Senhor, cheio, mas não de Ti, Senhor.
Eu me sinto tomado, Senhor, por um cansaço, que não é apenas um cansaço físico, Senhor. Eu sinto, Senhor, desculpa a expressão, parece que eu tomei uma surra. Estou com o corpo tão dolorido, Jesus. Eu me sinto tão prostrado nessa noite. Deixa nesse momento, meu irmão, minha irmã. Faz essa experiência conosco nessa noite. Eu e você, mais uma vez, estamos debaixo da torneira de Deus, que está aberta. Se assim você se encontra, como esse copo cheio de água suja, deixa Deus agora retirar, porque a força do Espírito Santo pode fazer isso. Ao ser derramada sobre você, Ele pode tirar esse cansaço do teu corpo, da tua alma. Ele pode tirar essa tristeza do teu coração. Ele pode tirar essa fraqueza da tua carne. Ele pode, irmão. Ele pode, irmão. Mas se talvez você se sente vazio, quantas pessoas talvez nessa noite, como uma das irmãs aqui que nós colocamos na intenção da oração, pessoas que estão passando por depressão e se sentem tão vazias, vazias de si mesmo, vazias de Deus. Existe um vácuo, uma lacuna dentro dos seus corações, das suas almas. Basta que você diga para Jesus nessa noite, irmão e irmã: Jesus, preenche esse vazio que há em mim. Preenche essa lacuna, Espírito Santo, que há em mim. Oh Espírito Santo de Deus, somos nós nessa noite que estamos como aqueles discípulos naquele dia, reunidos em oração, precisando mais uma vez ser cheios de Ti. Por isso vem sobre nós, Espírito Santo, nessa noite e enche-nos. Sim, Espírito Santo, enche-nos com os Teus dons. Dá-nos o dom da sabedoria, dá-nos o dom do entendimento, da fortaleza, dá-nos o dom da ciência. Mas muito mais do que isso, Espírito Santo, enche-nos de Ti, porque queremos ser todo Teu, inteiramente Teu. A tal ponto que, como naquele versículo vai dizer, eles ficaram cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus. Jesus, o teu apóstolo São João, ele vai dizer que Tu és amor. Então nós poderíamos também dizer nessa noite, rezar esse versículo: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Poderíamos também dizer, todos ficaram cheios do amor de Deus. Quantas pessoas nessa noite, Senhor, que não se sentem amadas, estão se sentindo desprezadas, abandonadas. Envolve elas nessa noite com Teu amor, Senhor. Reinflama-as como Tu inflamasses naquele dia, aquelas línguas de fogo, como a igreja nos ensina a rezar, Senhor. Nós rezamos agora há pouco. Espírito Santo, enche em nós o fogo do amor de Deus. Quantos casais que precisam reacender nessa noite esse amor, um para com o outro, que não é apenas o amor humano de homem e mulher, mas o amor de Deus. Quantos pais e filhos precisam se inflamar novamente desse amor. Por isso vem, Espírito Santo, e enche-nos com a Tua graça. Meu Senhor e meu Deus, envia Teu Santo Espírito
Eu peço nessa noite, vem Espírito Santo, vem Espírito Consolador, vem Espírito Santo, transforma essa água, como João dizia, essa água suja, transforma essa água do pecado, essa água da dificuldade, essa água da tristeza, essa água que está assolando corações de muito. Transforma, Espírito Santo de Deus, neste momento, essa água de sofrimento, neste vinho bom, neste vinho de alegria, neste vinho do encontro, neste vinho de amor. Transforma, Espírito Santo de Deus. Peça, meu irmão, minha irmã, vai pedindo ao Senhor. Senhor, aqui estamos reunidos nesta noite oracional em Teu nome, desejosos de construir o Teu reino, Senhor. Eu peço que ao Espírito Santo que enviaste, Senhor, aos nossos corações, e mantém viva a Tua presença em nós, e mantém viva a Sua presença em cada um que está nos acompanhando nesta noite, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, nos ensina a refletir o que foi falado hoje, o que foi pregado hoje, que os nossos passos, que nós possamos dar esse passo. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nos fortalecer com Tua presença, com Tua graça, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, que nesta noite nós possamos realizar os Teus desígnios, Espírito Santo de Deus, realizar o Seu querer em nós, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, o inspirador dos nossos discernimento, Espírito Santo. Vem, vem, vem iluminar com as Tuas luzes, Espírito Santo de Deus, cada pessoa, cada família. Vem nos ensinar a propor e não a impor. Vem fazer em nós que nós busquemos sempre a verdade, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, livra-nos da cegueira, Espírito Santo de Deus, de às vezes nós ter razão, achamos que temos razão. Vem nos livrar da nossa autossuficiência, Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, une a Ti. Eu quero nos unir a Ti nesta noite, para que nunca nós nos se afastamos mais de Ti, nos se afastamos mais de Deus, que nós sempre ficamos contigo, vivendo na verdade, Espírito Santo de Deus. Vem, 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 Espírito Santo de Deus. Oxi, alabare, 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 oxi, alabare, 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 inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, Espírito Santo de Deus, meu ser, inunda meu ser. Ore, ore isso, meu irmão. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda, inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Nós queremos, Senhor, selar em nossos corações nesta noite esta graça. E ajuda-nos, Senhor, nesta noite a compreender isso.
O Senhor derrama sobre aqueles que pedem. Que nessa noite, Senhor, nós possamos terminar essa nossa quarta noite com a certeza desta graça que Jesus nos confere. O Espírito Santo, Ele sacia a nossa sede. E como aquela samaritana naquele dia no poço de Jacó, aqueles que mais têm sede são os que mais são saciados. Aqueles que mais necessitam são os que mais são agraciados. Por isso, que nessa noite, Senhor, nós possamos firmar ao longo dessas 7 semanas de consagração ao Espírito esse entendimento. Senhor, quanto mais eu precisar de Ti, mais eu preciso ir à fonte, porque ela ali está disponível para mim. Não nos permita, Senhor, ficar no meio do caminho, como que vazio, sem combustível, mas que nessa noite, mais uma vez, o Teu Santo Espírito nos encha de fé. Mais uma vez, renove a nossa oração, porque nós muitas vezes, Senhor, cansamos de rezar, mas principalmente essa é a graça da nossa oração. O Espírito Santo nos enche através da nossa oração. Que nós possamos também, Senhor, ao final desta quarta noite, fazer com que a nossa intercessão chegue a tantos que não estão conseguindo rezar. Que nós sejamos, Senhor, esses canais, que através da nossa oração, porque nós não somente pedimos por nós em primeiro lugar, mas tantos que nós pedimos nessa noite, Senhor. Que esta graça também possa chegar a esses corações que não estão conseguindo chegar até a fonte. A esses corações que não estão conseguindo se encher com a sua oração pessoal. Que a nossa intercessão nessa noite, Senhor, possa dar a eles essa graça também de encher esses corações. Por isso nós te agradecemos, Senhor, nesta noite. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nessa noite o Senhor está operando em nossas vidas, realizando. Mais uma vez, Senhor, nós cremos que a Tua obra, ela já começou, ela está se realizando. E nós queremos que ela complete, Senhor, ela seja completada em nossas vidas. Obrigado, Jesus.